Fala galerinha, beleza? Então, seguinte, hoje o devocional é meu e hoje eu vou estar falando sobre o período em que Jesus estava inserido aqui na Terra. E, bom, eu vou dar continuidade ao devocional histórico que o Mano fez. E, bom, ali vocês estão vendo, esse aqui é uma cópia inautêntica, autorizada da linha do tempo do Mano. E, bom, ali vocês podem ver que tem o Império Egípcio, que foi um império extremamente poderoso da época. Ele sobreviveu por mais de 3.000 anos. E ali você está vendo também o finalzinho do Império Persa. Ali a gente tem uma era após Cristo. Ali o período em que ali o período onde Jesus viveu. E ali em cima, meio rosado assim, a gente tem o Império Romano, que é o que a gente vai falar hoje. Quando Jesus nasceu, o Império Romano já tinha conquistado toda a Palestina, a região da Terra Prometida, a Canaã. Então, seguinte, mas para entender isso, para entender mais ou menos isso, a gente precisa primeiro saber da onde que veio Roma, saca? Então é o seguinte, como que Roma surge? Então, se você perguntasse para qualquer romano daquela época como tinha surgido Roma, ele provavelmente ia te responder alguma coisa do tipo: Bah, mano, fala aí. Como é que Roma surgiu? Meu Deus do céu, cara. Como é que você não sabe? Cara, eu tô atrasadaço porque eu tenho uma reunião lá no Senado. Vai lá e pergunta pro oráculo, beleza? chegando no oráculo. Conta aí, doido. Como é que Roma surgiu? Roma surgiu há muito tempo atrás, meu jovem. Dois irmãos, Rômulo e Remo, criados por lobas, disputavam um território que eles mesmos haviam dividido. Rômulo mata Remo e funda Roma. Roma surgiu pelo ajuntamento de algumas tribos. Entre as tribos tinham os gregos, os etruscos e, bem, os italiotas, lá no sul da Itália. Essas tribos, elas ocupavam uma região chamada Península Itálica. Uma península é uma região, uma porção de terra que ela faz fronteira em praticamente todos os seus lados com o mar, exceto por um. Bem, aí eu coloquei para vocês verem um mapa da Península Itálica. Vocês podem ver ali que tem água em todos os lados dessa península, exceto por um. E, bem, em Roma tinha mais ou menos 4 classes sociais. A primeira delas, a classe mais alta, era a classe dos patrícios. Eram os bem-nascidos, eram os ricos, os donos de terras, de rebanhos, escravos, possuíam direito e eram considerados cidadãos romanos homens a partir de 21 anos. Bom, sabe aquela pessoa patricinha, cara? Tu olha pra ela e fala, cara, essa aí é a patricinha. Bom, agora tu já sabe de onde vem esse termo. A segunda classe social, que eu vou falar aqui pra vocês, era a classe dos clientes, que eram homens livres, mas ainda dependentes dos patrícios para fazer as transações comerciais, por isso eram chamados de clientes. A terceira classe eram os plebeus. Eles também eram livres, só que, sabe, eram os camponeses, eram os artesãos, os padeiros, entendeu? A quarta que eu quero falar pra vocês era a classe dos escravos, que normalmente você virava escravo por você estar devendo algum dinheiro ou por você ter perdido uma batalha. Isso fazia você virar escravo. E é importante falar também que a mulher na sociedade romana, ela tinha pouquíssima liberdade, comparado com hoje, claro, pouquíssima liberdade mesmo, só que ainda era um pouquinho melhor do que nas civilizações que haviam surgido antes, como por exemplo os gregos. Na sociedade grega, as mulheres ficavam confinadas nas suas casas, numa parte chamada gineceu, e elas só poderiam sair em caso de morte ou se fossem meretrizes. Agora a gente entra aqui na parte da religião. Roma, como um todo, era politeísta, ela adorava vários deuses e dentro dos deuses mais famosos de Roma, que provavelmente vocês conhecem, estão o deus Netuno, que era o deus dos mares, tem também a Vênus, que era também conhecida na Grécia Antiga como Afrodite, que era a deusa da fertilidade, do amor. Também tinha o deus Baco ou Dionísio. Ele era o deus do vinho, um dos deuses mais cultuados da época, porque o pessoal lá era totalmente perdido moralmente, comparando com uma sociedade formada atualmente pelo cristianismo. Eles eram totalmente perdidos. E para vocês terem uma ideia, em homenagem a esse deus surgiu
os teatros e diversas festas. E entre essas festas, como eu disse antes, eles eram bem perdidos moralmente, e essas festas envolviam muito álcool, muita bebedeira e muito erotismo. A gente começa pelo período da monarquia, que é quando o monarca, um rei, governa uma porção de território. Esse foi o primeiro período. Bom, o segundo período que eu quero falar para vocês era o período da república. Bom, na república, quem governa são os aristocratas, ou seja, os melhores. E, bom, na aristocracia, ou seja, no governo dos melhores, eles só governavam para si, e não para todo mundo, como é hoje numa democracia. E por isso o povo vivia muito infeliz, era muito comum uma porção da população fazer manifestação. Essas crises faziam surgir líderes militares que ascendiam ao poder através, provavelmente, de muitos assassinatos. E esses líderes tentavam trazer paz, tentavam resolver o problema da sociedade. Para vocês terem uma ideia, um dos maiores líderes, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, é o famoso Júlio César. Ele foi um cônsul, um líder que surgiu, um líder militar. Ele foi extremamente inteligente. Ele conquistou milhares de quilômetros quadrados para Roma como território. Aí vocês estão vendo a foto do antes de Júlio César e depois de Júlio César. Vocês podem ver o quanto que ele fez. E para vocês terem uma noção, um desses lugares que ele conquistou foi se desenvolvendo, foi crescendo, foi aumentando a população e acabou virando Paris, que posteriormente deu origem à França e assim em diante. Mas assim, por que Roma era tão grande? Pensa só, os caras ficavam brigando com todo mundo, mas mesmo assim eles estavam crescendo. Como que isso acontecia? Era bem simples, na verdade. O que acontecia? Roma entrava em batalha com tribos, com regiões inteiras, com reinos. E o que eles faziam? Quando eles ganhavam, que normalmente eles ganhavam porque eles tinham um exército muito forte, eles perguntavam para as chefias dos derrotados o que eles queriam fazer. Eles tinham duas opções, pelo que parece aqui. Então, uma delas era simplesmente não fazer nada e ser destruído pelos romanos. E a segunda opção era ser incorporado pelo reino e pagar impostos lá para o imperador. Surge o Império Romano. Bom, o Império Romano ele funciona mais ou menos assim. Basicamente, o Império Romano é controlado por um imperador, que ele é considerado como uma divindade. O primeiro imperador de Roma foi Otávio Augusto, que fez algumas reformas políticas, religiosas, mas a plebe, os camponeses, os vendedores, os padeiros, ferreiros, eles continuavam muito infelizes com toda aquela situação. E é agora, no meio de toda essa confusão, que nasce o nosso Salvador, Jesus, o Cristo de Nazaré. Aí vocês estão vendo o mapa de onde ele nasceu. Essa região de onde ele nasceu, na Palestina, a Terra Prometida, Canaã, ela já tinha sido conquistada, já era território romano desde 64 a.C. E bom, em seguida surgem a política de pão e circo, surgem os gladiadores, surgem os coliseus, que eram basicamente formas de que os senadores tinham para poder acalmar a população e tirar toda aquela infelicidade que eles mesmos causavam à plebe. Vocês lembram daquela política dos aliados livres? A gente não te destrói se você pagar um imposto pra gente? Roma, através desse método, cresceu tanto, mas tanto, que ela acabou implodindo. Ela morreu de dentro para fora. Foi isso que aconteceu com Roma. E, bom, uma pena que não ouviram um sábio que há mais de 400 anos antes tinha dito bem assim: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12, 25. Bom, foi isso que eu trouxe hoje para vocês.
É um tópico que eu gosto bastante de falar. O Império Romano é bastante fascinante porque, além disso que eu mostrei, ainda existem, por exemplo, as produções literárias da época. Aconteceu muita coisa nesse período e desculpe aos historiadores porque eu resumi muita coisa aqui dessa história. E bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Valeu por ter assistido. Deus abençoe. É nóis.